CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. A gente volta a falar de golpe, como se proteger deles, não é mesmo, Gilberto? Isso aí, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN que nos acompanham aqui na manhã dessa sexta-feira. Vamos falar agora de um golpe, né, de golpes agora para o WhatsApp, né? Muito comum, muito frequente. Essa semana tentaram aplicar um golpe desse para o meu telefone, inclusive, né? Eu recebi aqui aquela oferta de sorteio que eu tinha que enviar uma mensagem, né, para a mensagem que eu tinha recebido no meu telefone para eles, para participar do sorteio. Vamos falar primeiro dos golpes mais comuns do WhatsApp, né? E agora tem um golpe novo, mesmo para aqueles que usam a autenticação de 2 fatores. Os golpistas evoluíram no seu golpe e tem um desdobramento disso, viu? Então, basicamente, o que os golpistas querem é clonar a sua conta do WhatsApp para chegar para os seus contatos ou para os seus familiares pedindo dinheiro. Basicamente, esse é o objetivo de todos os golpes. E na verdade, a ideia deles é fazer a clonagem da sua conta. O primeiro tipo de golpe logo que apareceu era usando pessoas de dentro da própria operadora que transferiam seu telefone para um outro chip, o chip do golpista. E aí ele conseguia habilitar, né, o WhatsApp naquele telefone dele, que agora tinha aquele chip que tinha o seu número de telefone, e aí conseguia fazer contato com seus contatos, né, para isso. Esse modo de operação desse tipo de golpe ficou bastante raro hoje em dia, porque as operadoras melhoraram bastante seu controle interno. Então, hoje é bastante raro essa questão de transferir a linha para um outro chip. Na verdade, o golpe que ficou bastante popular é aquele golpe em que o golpista ele instala um WhatsApp com o seu número num aparelho dele, né? E aí o SMS, aquela mensagem de confirmação de autenticação, vai para o seu telefone. Então você recebe uma mensagem, né, do nada, falando assim que é uma mensagem de autenticação do WhatsApp com um código de 6 dígitos para isso. E aí o golpista utiliza de algum artifício, algum motivo de ligar para você ou de mandar mensagem para você, falando que agora você está selecionado para uma festa, você foi selecionado para um sorteio. Para você fazer parte daquela festa, receber o convite, você tem que passar para ele um código que você recebeu no seu telefone. E aí ele consegue habilitar o telefone dele, né, com o seu código e clonar, né, a sua conta. E aí a gente já comentou aqui várias vezes que a solução para isso, né, basicamente é a autenticação de 2 fatores. E aí os golpistas evoluíram ainda nessa situação. Então, quando o golpista faz esse tipo de golpe, né, consegue o acesso a esse código do SMS e instala o WhatsApp no celular dele, e o usuário tem na sua conta a autenticação de 2 fatores, aparece lá para o golpista a solicitação do PIN, né? Ou seja, aquela senha, né? Autenticação de 2 fatores. E aí agora o que eles estão fazendo? Eles voltam a entrar em contato, então eles ligam agora para a pessoa que passou esse código, né? Essa vítima, se fazendo passar pelo suporte do WhatsApp, né? E falando assim, olha, foi identificada uma atividade suspeita no seu WhatsApp e a gente vai mandar para você um link para você fazer o acerto, né? A correção dessa atividade suspeita no seu aparelho. Na verdade, e aí manda um e-mail ou uma mensagem, né, para essa pessoa, por e-mail. E nesse e-mail tem um link realmente, né? E esse link, na verdade, o que ele faz? Ele reseta, ou seja, ele desabilita a autenticação de 2 fatores. Então, eles fizeram assim, quando eles descobrem que o usuário ele tem autenticação de 2 fatores, eles fazem isso. E aí a pessoa, inadvertidamente, clica nesse link e desabilita a autenticação desses fatores, permitindo que o golpista agora realmente faça a clonagem da sua conta de WhatsApp. Então, tem que ficar muito atento com mensagens que você recebe do WhatsApp, seja por SMS, seja por e-mail. Se você não pediu nada, se você não fez nenhum tipo de ação em relação à sua conta, simplesmente ignore, né? E fique atento a esses tipos de abordagem, né, de golpe em relação a isso. Como eu falei, isso está bastante comum, muitas pessoas já têm caído nesse tipo de golpe, e agora, mesmo com a autenticação de 2 fatores, eles arrumaram passar, né, ou seja, passar por cima dessa autenticação. Porque era a melhor estratégia, né, para se proteger do golpe. Exatamente, era a melhor estratégia, ainda é a melhor estratégia para isso, né, para você se proteger do golpe, porque mesmo que você passe, aconteceu inclusive essa semana com uma pessoa que entrou em contato comigo,
ela foi abordada com um assunto de um sorteio, achou que fosse verdade, né, aquele sorteio, e passou o código, né, de SMS para o golpista. O golpista conseguiu instalar o WhatsApp na conta dele, mas como ela tinha autenticação de 2 fatores, esse golpista entrou em contato com ela novamente por telefone, falando que era do suporte do WhatsApp, e mandou para ela por e-mail o link, né? Como ela não clicou no link, então ele não conseguiu habilitar o WhatsApp no celular dele. E aí o que o golpista fez? Como ele tinha habilitado o WhatsApp, mas não tinha o PIN, ele ficou tentando chutar, né, o valor do PIN em vários números diferentes. Obviamente que ele não conseguiu. E aí o WhatsApp tem uma proteção que quando você digita o PIN várias vezes errado, ele bloqueia a conta por algumas horas, né? Então, ou seja, ela ficou sem o WhatsApp, ela não foi clonada, né? O WhatsApp dela não foi clonado, mas ela ficou sem o WhatsApp dela por 14 horas, na verdade. No caso dela, foram 14 horas que ela ficou sem o WhatsApp, e aí depois o WhatsApp voltou a funcionar normalmente, sem problema nenhum, né? Nossa, tô boba com isso, viu? É. Cada dia eles arrumam um esquema mais difícil da gente controlar, né? Exatamente. E aí, na verdade, é aquela briga de gato e rato, né? Ou seja, eles sempre pensam em alguma situação diferente para poder fazer ou enganar a vítima, né, para isso, e a gente tem que ficar atento. Na verdade, a autenticação dos 2 fatores, né, colocar lá e ficar atento a qualquer tipo de mensagem que você recebe do WhatsApp, ou por e-mail, ou por SMS, porque isso pode ser um golpe, né? E, na verdade, ninguém dá nada de graça, né? Se a gente pensar bem, né? Ninguém dá nada de graça. Essa semana mesmo, uma outra pessoa entrou em contato comigo falando que tinha achado meio estranho que tinham entrado em contato com ele, um fabricante lá da China, falando que estava com excesso de produtos e estava doando produtos dos chineses para pessoas pelo mundo todo, né? Então, imagina, né? É óbvio que isso era um golpe nessa situação, porque ninguém dá nada para ninguém de graça dessa forma, né? Para isso. Se receber uma mensagem dessa, faz uma checagem, né, minimamente. Exatamente, né? Veja se aquilo é verdade, se tem algum fundo de verdade. Entre em contato, por exemplo, com o dono daquele perfil para saber se aquilo realmente é verdade, né? Se aquela situação realmente é verdade ou não, né? Pois é. E aí, Gilberto, só contando um pouco da sua história, você recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número que você não conhecia. Então, na verdade, assim, foram 2 tentativas essa semana. Uma tentativa pegaram um número de telefone qualquer, desconhecido, colocaram a minha foto no perfil e começaram a entrar em contato com pessoas, né, conhecidas minhas, né, falando que eu tinha mudado de número e que aquele meu número novo, né? E aí uma das pessoas primeiras que recebeu essa mensagem entrou em contato comigo por telefone, ligou para mim, falou assim: olha, você mudou de número? Eu falei: não, então é um golpe. Aí eu fui, inclusive, nas redes sociais, coloquei um aviso dizendo que aquele número estava tentando se passar por mim e meu número continuava o mesmo, não mudou nada em relação a isso. E a segunda tentativa foi agora, quinta-feira, né, ontem, que um perfil que eu já sigo, né, de uma empresa, entrou em contato comigo falando que eu queria participar de um sorteio, né, para isso. Só que antes dessa mensagem, eu já tinha visto que a conta era uma conta corporativa, empresarial, que foi transformada em conta pessoal. Eu já achei estranho isso. Depois da pessoa falando que eu tinha ganho um sorteio e que se eu queria participar do sorteio, se eu queria participar, ele tinha que dar para ele um código e receber no meu celular. Já imaginei que era golpe imediatamente. Chegou um SMS no meu telefone do WhatsApp com a senha, né, diferente disso. Eu, assim, para testar até onde o golpista ia, eu passei um código errado para ele, né? Não que eu tinha recebido, um código errado. E aí ele mandou uma mensagem de novo para mim e falou assim: tem certeza que esse código você recebeu? Eu falei assim: tenho certeza, esse código mesmo, né? É o errado, né? Então, ou seja, ele não conseguiu habilitar o meu WhatsApp lá no telefone dele, né? E aí não conseguiu clonar a minha conta. Mas veja que tá bem comum e bem frequente isso por aí. Tem que ficar atento, né, para isso. Gente, que sangue frio você ainda conversar com um cara que quer te clonar. Sabe o que eu fazia? Eu bloqueava ele logo para não correr mais risco. Até onde, assim, e a empresa, era uma empresa que eu tenho, era um pet, né, uma loja de pets, né, onde eu levo meu cachorro para fazer banho e tosa. E aí, como eu vi que era um golpe, eu dei corda para ele. Eu falei assim: eu queria marcar um banho, né, pro meu cachorro, né, no dia tal, hora tal. E ele entrou na linha, ele entrou, falou: não, então tá bom, vamos marcar e tal. Mas era um golpista, eu queria saber até onde ele queria
Isso aí. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes e algumas também pendências da última quarta-feira. A Selma, você falou de WhatsApp, ela perguntou como é que ela protege o Instagram também com 2 fatores. Então, no Instagram, você entra na parte de configuração, tem a parte de contas e tem lá a autenticação de 2 etapas, lá dentro da configuração do Instagram, sei lá, pelo aplicativo do celular. Você tem como habilitar isso. Então, agora, quando você for fazer um login, você pode escolher, ou você recebe um SMS do Instagram com aquele outro código, né, para você colocar junto e autenticar que você é você que está de posse do seu celular, ou você pode usar um aplicativo do Google, chamado Google Autenticador, que ele gera um número um número associado à sua conta, mas a cada minuto. Então, quando você for fazer um login, você tem que dar a sua conta, a sua senha e mais esse número que muda a cada minuto, que é mostrado pelo autenticador. Ok. O Paulo está falando que um colega dele de trabalho caiu nesse golpe também, tá? Foi ontem. E ele disse o seguinte, e eu achava que seguro era somente ter um PIN. Exatamente. Não ele melhora bastante a questão da clonagem, você diminui bastante o risco de ser clonado, mas tem que ficar atento a essas mensagens, como eu falei, né, tanto de SMS quanto de e-mail vindo do WhatsApp. A Cíntia até nos mandou aqui um print da mensagem que chegou por SMS. É um número se passando pela Caixa Informa App. Isso. Tem muitos... É um número de São Paulo, inclusive, aleatório, né? Ela está dizendo isso aí é golpe, né? Com certeza é golpe. A Caixa não manda nenhum tipo de link de atualização de cadastro, de renovação de cadastro. E aí não é só com a Caixa. Todos os bancos são utilizados como tema para o golpe. Então, o golpista lá pega aquela mensagem padrão, cria lá um link, que é um link que vai levar você para colocar seus dados pessoais ali, e manda para uma quantidade grande de celulares dizendo, né, que que ele precisa clicar naquele link, né, para fazer uma atualização de cadastro, senão ele vai ter o seu cadastro bloqueado, a sua conta bloqueada, ou coisa parecida, né? Uhum. O Diego está me perguntando aqui como é que a gente descobre se o smartphone está sendo usado em segundo plano, sem que a gente saiba. Então, normalmente, nesse caso, Diego, alguns sintomas acontecem no seu celular. Primeiro, ele pode ficar mais lento, ele pode esquentar mais, porque tem um processo rodando em segundo plano, coletando dados e mandando para a internet. Então, ele pode esquentar mais, a bateria pode acabar mais rápido, e o seu plano de dados pode acabar mais rápido também, né? Porque como o aplicativo está coletando tanto o áudio quanto o que você digita e mandando para o golpista, né? Então, é um outro sintoma também. Então, o aparelho fica mais lento, ou ele esquenta mais, a bateria acaba mais rápido do que você está acostumado, e o seu plano de dados ele é consumido mais rapidamente também. Uhum. Tem um ouvinte aqui, Gilberto, ele não mandou o nome não, mas ele está dizendo o seguinte, eu sou igual o Gilberto, vou até onde o golpista vai dando corda. Aí ele diz que por último ele mandou uma cópia do extratozinho bancário, o cara até desistiu de perturbar ele. Muito bom, né, gente? A gente tem humor muito até bom. Sendo lesado, né? Eu tenho muito mais bom. Perguntas. O Valnei, é uma dúvida e um comentário, né? Foi da quarta-feira, inclusive, que a gente prometeu voltar hoje. O Google Maps é uma ferramenta, né, que é importante, dá para descobrir por onde o celular andou. Se foi roubado, dá para descobrir a localização. Ele pede para a gente detalhar um pouquinho mais isso. Então, Valnei, é bem tranquilo. Você entra no navegador, loga numa aba no seu Gmail, o mesmo Gmail que você colocou lá no seu celular. Quando o seu celular Android, né, quando habilitou o celular, provavelmente você colocou um e-mail do Gmail lá nesse aparelho. E você entra no Gmail, loga no Gmail, abre na mesma navegador uma outra aba, vai lá no Google e escreve assim, onde está meu telefone? Onde está meu smartphone? E o Google já vai procurar, né, localizar o seu aparelho, né, desde que ele esteja ligado e conectado à internet, e já vai te mostrar, né, um mapinha dizendo aonde ele está naquele momento no celular. Obviamente que ele tem que estar ligado, conectado, né, na sua conta. Se o golpista resetou o aparelho, né, ou seja, para configuração de fábrica, já não tem mais como localizar aí nesse caso. Isso aí. Bom, eu tenho mais uma pergunta da Giovana. Você falou há um tempo atrás sobre essa mudança no backup, né? De que daqui a algum tempo nem mais vai existir.
Qual é o risco dela perder as fotos antigas se ela não passar para um outro local? Então, Giovana, vamos explicar. O que o Google comentou é que o Google Fotos, até junho desse ano, a partir da outra semana, né, ou seja, junho, eles vão, ele tinha um espaço, até agora, né, tem um espaço ilimitado. Então, eu poderia fazer fotos do meu celular e subir essas fotos para o Google Fotos e ocupar o espaço que eu quisesse lá na nuvem, né, com essas fotos que eu tinha. A partir de junho, agora, o Google vai limitar esse espaço, não vai ser mais um espaço ilimitado de armazenamento. Os Google Fotos, ele vai compartilhar o mesmo espaço do Google Drive, do seu e-mail e do Google Fotos, que são 15 GB, né, na conta gratuita. Então, na conta gratuita, né, do Gmail, que são 15 GB de armazenamento, você vai ter ali, consumindo esses 15 GB, os seus e-mails e anexos, as suas fotos do Google Fotos e os seus arquivos do Google Drive. Então, e aí o que vai acontecer? Eles vão reduzir isso. Aí, então, quem tem fotos no Google Fotos lá, é interessante que retire as fotos de lá, faça um backup, por exemplo, no seu computador, né? Porque esse espaço vai ser reduzido, né? Você não vai conseguir mais armazenar nada lá, porque eles vão bloquear essa situação, né? Uhum. Viralizou. Voltamos com os assuntos em destaque nesta semana na área de tecnologia. Gilberto Sudré, conta pra gente o que anda viralizando por aí. Muito bem, Fernanda. Eles voltaram. Sabe quem voltou? O contador de likes. Os likes, do né? Instagram, exatamente, que o Instagram tinha removido, né? E O agora... povo reclamou, Gilberto? Reclamou bastante, viu? Muita gente reclamou que, assim, era uma forma de ver como é que os perfis estavam sendo aceitos, né, pela rede social. E aí agora o Instagram finalmente, né, aceitou e voltou, né, a contagem de likes, tanto do Android, iOS e na parte da web. A única diferença aqui agora é que os usuários podem escolher se eles querem ou não mostrar os likes das suas fotos, das suas postagens. O usuário deve entrar lá no Instagram, na parte de configuração, né? E tem lá uma opção chamada publicações. E aí lá na publicações ele tem a opção de curtidas e visualizações. Ele pode habilitar ou não a exibição, né, dos likes das fotos. Então agora pode ser feito. Se você entrou agora no seu Instagram e não tem ainda essa opção, é porque o aplicativo está sendo atualizado. Então, ao longo da semana que vem, provavelmente, se o aplicativo vai ser atualizado, você vai ter já a opção de voltar a exibir os likes, né, no seu Instagram, né, nesse caso aqui, né, nessa questão. Ok? Uma outra notícia que me chamou a atenção bastante interessante, né, é fazer o Zoom, né, na verdade, aquela ferramenta de webconferência do Zoom vai ter uma opção, né, por enquanto está só no idioma inglês, mas isso provavelmente vai ser passado para os outros idiomas também, de você, ao terminar uma reunião gravada, um aplicativo de inteligência artificial vai fazer um resumo da reunião. Olha só que legal. Ele vai pegar aquele vídeo que foi gravado, vai cortar os pedaços do vídeo e vai fazer um resumo daquela reunião que aconteceu. O que é interessante, muitas vezes você tem uma reunião lá de 1 hora e meia, e talvez o resumo de 15 minutos já deu o recado do que foi aquela reunião. O que é importante é que a reunião tem que estar sendo gravada e que a transcrição de áudio para texto tem que ser habilitada também. E aí, hoje ela vai estar disponível para inglês, mas mais tarde, provavelmente, segundo a Zoom, vai estar disponível para outros idiomas também, nesse caso, né? E uma última notícia que me chamou a atenção essa semana também é o 5G, que não é 5G. A gente já viu que várias operadoras de celular aqui no Brasil anunciaram, né, um 5G, né, com uma velocidade que teria mais alta do que o 4G. Na verdade, o que eles estão apresentando é uma rede chamada DSS, que é uma rede que tem uma velocidade, tem uma tecnologia parecida com o 5G, mas não é o 5G verdadeiro, usando frequências do 4G. E aí, o Ministério das Telecomunicações, essa semana, fez um ofício encaminhado a todas as empresas operadoras de telefonia celular, falando que elas não devem usar o nome 5G enquanto a tecnologia 5G não estiver efetivamente implantada no Brasil, porque isso vai confundir o consumidor. Então, ou seja, a gente não tem tecnologia 5G pura ou a verdadeira implementada no Brasil. O que a gente tem nesse momento é uma tecnologia chamada DSS, que melhora a velocidade do 4G, é verdade, a velocidade melhor, né? O delay é menor também, só que não é 5G.
o leilão das frequências 5G ainda vai acontecer, depois as operadoras ainda vão disponibilizar telefones e as torres com o seu sinal de 5G. Então, as operadoras, então, elas foram solicitadas a não mais fazer propaganda de 5G, porque não existe 5G no Brasil, né? Então, foi uma questão interessante de ficar atento também a isso, né? Ou seja, para não ser enganado, porque não existe 5G hoje implementado no Brasil, a não ser em situações muito pontuais de teste, né? Mas não está disponível para o consumidor em geral. É isso, né, Gilberto? Muito bom. Esses são os nossos destaques dessa sexta. Muita tecnologia. Tem um ouvinte aqui, a Mônica, para encerrar, Gilberto, falando o seguinte: se até Gilberto foi vítima de golpe, né, numa tentativa aí de clonar seu WhatsApp, imagina nós mortais, hein? Tem que ficar atento, viu, Mônica? Tem que ficar exatamente atento, porque assim, não tá fácil, não tá fácil mesmo. Então, cuidado com mensagem SMS, mensagem de e-mail, né, mensagem de Instagram também, eles estão tentando clonar o perfil de Instagram usando mensagens de e-mail também, então, muito cuidado com isso. Tá certo. Bom final de semana para você, até quarta, hein? Para você também, Fernando, grande abraço. Abraço também aos nossos ouvintes. Obrigado pelas muitas participações. Um excelente final de semana e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta que vem. Agora